Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Nós já passamos pela reencarnação e hoje a gente vai falar sobre a justiça da reencarnação. Existe uma justiça em reencarnarmos, será? Vamos ver. Então, nós estamos na pergunta 171, na qual Kardec faz para os espíritos e ele diz o seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? O que seria o dogma, né? Seria uma regra, assim, na qual ninguém pode escapar, né? É algo que está estabelecido, né? Não, todos nós temos que atravessar. Bom, e aí, por que a reencarnação existe? E aí os espíritos respondem, é fundado esse dogma na justiça de Deus. Então, existe uma justiça aí. E na revelação, também tem uma revelação. O que seria isso? Pois, incessantemente, repetimos. O que nós repetimos? O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar em si? Então, não é verdade que se a gente pensasse assim, será que um pai deixaria um filho eternamente num tormento? Não é? Será que ele não iria dar uma chance para esse filho, para ele restabelecer, se reorganizar? E aí os espíritos perguntam, não são filhos de Deus todos os homens, né? Tanto os bons quanto os maus? E aí continua, só e somente só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, somente dentro de uma sociedade egoísta, né, dentro de pessoas que pensam com egoísmo, é que eles inventariam ou criariam, né, esse tipo de destino para os seus irmãos, ou para si mesmos também, né? E aí Kardec coloca o seguinte, todos os espíritos tendem para a perfeição. Então, nossa tendência é essa, é alcançarmos a perfeição. E qual outra coisa que ele coloca? Deus lhes faculta aos espíritos os meios de alcançar a perfeição, os meios de alcançá-la. Então, todos nós temos essa tendência para nos aperfeiçoarmos cada vez mais e Deus nos ajuda a isso, porque Ele nos dá os meios para alcançar, ok? Ele não vai fazer com que a gente chegue lá pela vontade dEle, e sim pela nossa vontade, dando a nós o quê? Ferramentas para isso. Proporcionando aos espíritos, proporcionando a nós, as provações da vida corporal. Então, ele nos dá essa oportunidade de entrarmos na carne, né, de encarnarmos para podermos chegar à perfeição. Sua justiça, a justiça de Deus, porém, lhes concede aos espíritos realizar o quê? Em novas existências, o que não puderam fazer, ou o que não puderam concluir numa primeira prova. Então, se a gente não conseguir na primeira, a gente tenta numa nova existência. Não obraria Deus com equidade, com igualdade, né? Não obraria Deus com igualdade, com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se ele condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava,
os obstáculos ao seu melhoramento. Então, caso as pessoas encontrem obstáculos dentro de suas vidas, não é? E que elas não consigam atravessar esses obstáculos, Deus não vai condená-las para sempre, né? Ele vai dar uma nova oportunidade para elas. Se a sorte, se o destino do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, então se nós tivéssemos um só destino depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Então, né, em outras palavras, se depois da morte a gente fosse, por exemplo, para o inferno, né, a balança de Deus ia ser diferente, porque uns iriam para um lugar para sempre, para o céu para sempre, e outros iriam para o inferno para sempre. Então ia ser balanças diferentes para pessoas diferentes, né? E também ele iria tratar as pessoas de forma imparcial. Ele ia pensar assim, não, você eu gosto mais de você, vai para o céu. Você eu não gosto tanto, vai para o inferno, né? Bom, a doutrina da reencarnação, isto é, a doutrina que consiste em admitir, em permitir também para o espírito muitas existências sucessivas, existências umas atrás da outra. Hoje você é uma pessoa, na próxima vida será outra, e depois outra, e assim por diante. Essa doutrina é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. Então, como Deus iria ser justo com esses homens que fazem tudo errado, que cometem crimes horrendos? Como é que Deus iria, não é, ser um bom pai para eles se ele condenasse esses homens para sempre ao fogo do inferno? Né? A única doutrina, essa doutrina da reencarnação, é a única, somente ela, que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece o quê? Nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão, né, nossa forma de pensar, nossa lógica, nola indica, né, indica que esta é a única que pode fazer isso, e os espíritos a ensinam. Os espíritos ensinam essa doutrina, que é a da reencarnação. O homem que tem consciência da sua inferioridade, que sabe que ele não sabe de nada, sabe que nada sabe, sabe que ele tem muito ainda o que aprender, que ele é uma criança aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, aure consoladora esperança. Ele consegue uma esperança de consolo da doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, se ele acredita realmente que Deus é justo, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, que lhe reanima a coragem, aquela ideia, a ideia de que aquela inferioridade não o deserra eternamente do supremo bem, e que mediante novos esforços, novas tentativas, dado lhe será conquistá-lo. Então, o supremo bem estará ao alcance de todos nós, né? Porque Deus é justo. Nós podemos não estar em pé de igualdade, podemos não estar de igual para igual com pessoas que foram melhores que nós, né? Boas, muito pacientes, muito indulgentes, né? Que perdoaram assim de forma, né, angelical aquelas pessoas que fizeram-lhe mal. A gente não consegue ainda estar de igual para igual com elas, mas não estamos deserdados, não nos tira, né, essa oportunidade de um dia chegarmos lá.
E a oportunidade que, mediante novos esforços nossos, a gente pode conquistar. Então, quem é que, ao cabo da sua carreira, no final de carreira, no final de todo o seu trabalho, né, quando vai lá fazer como que se diz? A gente vai fazer o nosso... Como é que fala? Quando a gente termina de trabalhar, não é? E não precisa mais trabalhar. Aposentadoria, não é? É isso. Na nossa aposentadoria, quem é que, quando a gente chega na aposentadoria, não fica triste, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito, né? Quem é que no final da carreira, quando a gente chega lá, a gente já não pode mais fazer mais nada, a gente não fica chateado que a gente não tirou proveito da experiência que a gente teve, né? E assim com a vida. Entretanto, essa experiência tão tardia não fica perdida. O espírito pode utilizá-la, a utilizará em nova existência. Então, essa experiência não fica... a gente não pode dizer assim, olha, eu peguei a minha vida, não fiz nada da minha vida com o que eu aprendi, não consegui, agora foi tudo em vão. E aí o Espiritismo vem para nos dizer, não é em vão, porque você pode voltar para uma nova chance, você vai ter uma nova chance e vai poder utilizar isso nessa próxima vida, ok? Então ficamos por aqui, desejo-lhes um dia maravilhoso. Lembrem-se, deixem o seu like no vídeo, façam comentários, perguntas, isso ajuda muito o nosso trabalho. Compartilhem o nosso trabalho com os seus amigos, com quem vocês acham que precisam de esclarecimentos. E apertem o sininho para receber notificações quando a gente colocar conteúdos novos, tá bem? Um beijo grande a todos, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.